Oi, gente, sejam bem-vindas à nossa segunda parte da primeira aula do Meu Brechó Precisa Vender Mais. Então, sim, esse workshop é Meu Brechó Vendedor. Eu quero começar essa aula dando alguns recadinhos. Será uma aula longa também, tá? Mas vamos a alguns recadinhos, eu até anotei aqui para não esquecer de falar com vocês. Primeiro, algumas pessoas comentaram sobre a tarja que tinha no vídeo hoje de manhã. E, gente, infelizmente, a tarja é necessária para proteger os direitos autorais do meu vídeo, porque tem gente que acaba baixando a aula e utilizando de outras formas. Então, para evitar que isso aconteça, o que a gente encontrou de jeito foi realmente colocar a tarja nesse vídeo, mas por esse motivo também eu mando em PDF o curso completinho para vocês, então pode ficar tranquila e que vocês vão receber tudo em PDF, tá? Lembrete 2. As aulas vão ficar disponíveis por 30 dias a contar da data de hoje, que é o primeiro dia do curso. Então, vão ficar disponíveis para vocês. Vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, para poder fazer todas as suas anotações. Enfim, então, vão ficar disponíveis por 30 dias. E nesses 30 dias, eu também farei atendimento a vocês pelo WhatsApp. O atendimento é das 10 às 16 horas no nosso grupo, que vai ser sempre aberto no dia seguinte da aula. Então, amanhã, por exemplo, o grupo vai ficar aberto o dia todo para que vocês possam colocar por lá todas as dúvidas de vocês, mas também, se porventura vocês quiserem, vocês podem mandar recadinho para mim no privado. Eu estou lá no grupo, pode me procurar por lá, mas eu vou deixar de qualquer forma no grupo o meu WhatsApp para que eu possa responder. Tanto no grupo quanto no privado, sou eu que vou responder as dúvidas de vocês. Lembrando que nós temos pacotes de assessoria, de avaliação, enfim, ao longo das nossas masterclass, eu vou dizendo para vocês tudo que a gente faz. Então, se vocês precisarem, nossa, vocês sabem que eu tô com um cabelo aqui e eu não tô achando. Já tentei, mas não deu certo. Mas vamos lá, então assim, ao longo da nossa Masterclass, das 3 aulas, eu vou dizendo para vocês também todos os produtos que nós temos, né? E aí, se vocês precisarem de algum orçamento, eu também estou à disposição. A Mariana é administradora no nosso grupo, mas todas as perguntas que vocês nos mandarem, eu que vou responder para vocês, tá bom? Vamos então reiniciar a nossa parte 2 da segunda aula com a continuação do processo eficiente de venda. E assim, né, gente? Mais do que ter um brechó adequado, bacana, produtos bacanas e fazer tudo aquilo que a gente já contou aqui para vocês, a gente precisa ter um processo eficiente de vendas. Então, retoma inclusive a primeira aula caso você precise estudar um pouquinho mais. Mas vamos lá. Sempre fotografar os looks, seja para rede social ou para mostrar para os clientes. Nossa, tô gaga, né? Mostra o look completo, coloca acessórios, calçados, bolsa, mostra o look, mostra detalhes. Então, assim, é super importante você mostrar ao cliente que aquela pergunta dele não é mais uma pergunta só. Você tem que dar importância a, a pergunta dele. Então, assim, você vai mostrar um look. Vocês viram que aqui, ó, por exemplo, nesse lado esquerdo aqui da tela, o look é o vestido, mas o que a gente colocou? Uma sandália, uma bolsa, um colar. Se você vende acessórios, pode ter um brinco, pode ter, enfim. E o cabelinho continua aqui. E você pode colocar extras. E não custa você dizer, olha, esse aqui é o vestido que você me pediu detalhes. Caso você queira, olha, tem essa bolsa, esse calçado que você pode também comprar. Se você comprar num pacote, a gente pode fazer um desconto. Então, assim, sempre pense nisso. E isso para peças que não servem, né? Que ninguém pode tirar foto.
Para peças que possam ser fotografadas no corpo, seja no seu, seja na sua vendedora, seja, enfim, de alguém que ajude você no brechó, é interessante fotografar no corpo. E vocês vejam aí nesse detalhezinho que eu coloquei que o look fotografou-se de frente, de costas e também tem uma sandália e um colarzinho. E entenda que a foto não é um 3 de paus lá fotografando. Tem todo um esquema. Sei que é muita coisa, sei que tem gente que não tem jeito para isso, mas, gente, tenha um manequim bonito, porque se você não quer sair nas fotos, que saia o manequim. Mas, gente, ó, manequim bonito. Porque manequim feio, com peruca feia, é melhor tirar foto na parede, tá? E lembrem-se, se você for tirar na parede, tem um cenáriozinho. Se você não tem condição, por exemplo, que nem nessa foto aí que vocês estão vendo à esquerda, se você não tem condição de ter um espaço, tenha um banner que faça fundo, alguma coisa bonitinha. Não coloca na parede com mancha ou que seja, enfim, tenha um cenáriozinho. É sempre importante. Ó, vocês estão vendo esses quadrinhos que eu tenho aqui atrás? Esses quadrinhos eu fiz eles na impressora, ó, a impressão é na impressora e a moldura eu fiz de cartolina. Então é possível. Ah, quanto que eu gastei aqui? Acho que eu gastei uma cartolina e meia. Gente, pelo amor de Deus, eu gastei menos de R$ 10 para fazer esses 3 quadrinhos. Eles são super bonitinhos. Então, não é difícil, tá? Eu vou inclusive mandar para vocês um link que está inclusive aqui embaixo de uma pasta no Pinterest que dá dicas de como tirar fotos para venda de roupas. Acho que é legal vocês darem uma consultada nessa pasta. E assim, sempre que você tirar a foto ou tiver sem ideia, dá uma olhada no Pinterest, que sempre tem referências legais por lá. Vamos continuar no nosso processo eficiente de vendas? Vamos lá. Vai aparecer no Stories ou Feed? Tenha o mínimo de compostura, esteja minimamente arrumada, mostre meio corpo, que é sempre legal. Ó, eu tô arrumada nesse momento, tô até de tênis, para vocês terem noção. Tô de calça, cinto, tênis, mas de repente eu poderia estar de chinelo, havaiana e bermuda. Vocês não estão me vendo, mas tenha o mínimo de arrumação. Ó, eu tô maquiada, é mínimo? É. Tô de colarzinho, tô de brinco, mas é legal você estar minimamente arrumada. Ah, Fernanda, mas eu não me arrumo todo dia. Para trabalhar com moda, é necessário se arrumar para aparecer, tá? Então, assim, mostra meio corpo que é legal, fica mais bacana do que você aparecer muito de rosto perto, tá? Porque o rosto perto intimida um pouco as pessoas. Aqui é uma postura um pouco mais simpática. Tem um pedestal para quê? Para que a câmera não fique balançando e para a pessoa que está do outro lado não se sinta enjoada em assistir o seu story ou a sua postagem no feed, o seu Reels, enfim. Tenha uma iluminação interessante. Eu estou com iluminação natural. É sempre mais legal a natural, mas a gente sabe que dentro do brechó, dentro da loja, nem sempre é possível. Então tenha uma ring light, tenha uma iluminação, mas que também seja o mais naturalzinho possível, ok? Vai fazer story? Legenda o story, porque eu até coloquei aí, 80% das pessoas assistem Reels e Stories sem som. Vocês acreditam nisso? Eu, quando vi essa pesquisa, eu até guardei esse número porque eu fiquei meio chocada. Não imaginei. Então, é sempre legal legendar. O CapCut, que eu já falei? Não, acho que eu vou falar ainda. O CapCut legenda automático, tá? Eu já falo com vocês a respeito da legenda. Mais um pouquinho de processo eficiente de venda, tenha uma boa apresentação no seu pacote. Mesmo que a sacola seja plástica, mas que ela tenha padrão ou que seja branca, coloca um brinde, uma etiqueta, alguma coisa do gênero, mas que não seja também tão cara. Deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar qualquer cartão só para mostrar para vocês. Paciência, deixa eu ver o que é isso aqui. É o cartão fidelidade dos meus cachorros, mas eu vou mostrar um negócio para vocês. Mesmo que a sacola seja simples, tenha
apresentação bonitinha. Ó, eu até coloquei alguns exemplos aqui, ó. Uma caixa para colocar no correio, uma sacola branquinha não, né? Craft, mas com uma tagzinha que você pode fazer na sua impressora, não tem nada demais. Aqui tem mais um exemplo de pacotes feitos com esses saquinhos de pão, né? Que eram os antigos saquinhos de pão, mas coisa muito simples. E também eu já vi umas tags, ai que eu tô com dó de dobrar esse cartão dos cachorros. Deixa eu ver se eu acho algum outro aqui na minha gaveta. Ah, vou pegar esse aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, não tem uma sacola, mas olha só, cartão de visita é o material mais barato a se fazer, porque você compra milheiro, enfim, eles fazem um monte lá de uma vez, então é a coisa mais barata. O que você pode fazer? Uma sugestão super baratinha. Você pode fazer uma tag com cartão de visita. A única coisa que você vai ter que fazer é, você vai ter que dobrar e na sua sacola, você pode colocar aqui, ó, como uma tag. E essa tag, nossa, eu não tenho uma sacola para mostrar para vocês, eu até tenho, mas não dá para pegar agora. E essa tag, ela pode ser tag de preço, ela pode ser tag de um bilhetinho que você vai mandar para o seu cliente, pode ser, enfim. E é uma tag barata, tá? E aqui, até peguei, vou pegar de novo o cartão fidelidade dos meus cachorros. Ó, eu tenho inclusive dois aqui. Deixa eu ver, o que eu tenho aqui? Ó, tenho 2 cartões fidelidade dos meus cachorros. Cartão fidelidade é uma outra coisa super legal para você fazer com o seu cliente. E é algo muito barato. Então, olha só, eu tenho por incrível que pareça, eu tenho 2 cartões fidelidade aqui dos meus cachorros. Ó, esse daqui é da drogaria, onde eu compro o colírio do Quase Nada. E aqui, o que eu compro aqui? Ah, eu compro um remedinho que a rabiola usa de uso contínuo. Então, o que acontece? Drogaria de cachorro tem um monte, né? Brechó tem um monte. Mas olha só, eu tenho aqui já os selinhos, então muito provavelmente, quando eu estiver enchendo aqui, se eu tiver que comprar alguma coisa, eu vou optar por voltar numa dessas 2 farmácias. Por quê? Acaba valendo a pena porque eu tenho um cartão fidelidade. Então, acho que é super legal cartão fidelidade, tá? E outra coisa que eu acho também uma ação muito legal no processo de venda é dar um desconto no aniversário da sua cliente, porque faz ela se sentir especial. Aí você fala, nossa, mas como que eu vou saber o aniversário da cliente? Tem no Facebook? Até tem, mas acho que é legal você ter um cadastro da cliente. Gente, um cadastro basiquinho no caderno. Se você não tem condição ou não sabe mexer direito no computador, tem esse cadastro num caderno. O ideal é realmente ter esse cadastro no computador, porque aí se você precisa encontrar é mais fácil, você pode pôr em ordem alfabética, enfim, mas tenha um cadastro. Cadastro básico que tenha o nome dessa pessoa, o telefone para poder fazer parte de grupo do WhatsApp, para você entrar em contato e tudo mais, o Instagram ou alguma rede social e também o dia do aniversário. O que eu faço com os meus clientes de marketing nas minhas ações especiais de aniversário? Eu tenho um alarme no celular e todo dia 1º do mês, todo dia 1º, eu pego todo mundo que faz aniversário naquele mês e no dia 1º, dia 2 ali, né? No dia 1º do mês, eu mando recadinho para eles. Então, você pode mandar um cartãozinho que você já faz no próprio Canva. No próprio Canva, que é super fácil de mexer. Já falei do Canva? Acho que não. Vou falar ainda. Mas você pode fazer um cartãozinho, deixar lá de padrãozinho, e aí todo 1º dia do mês, você vai lá, manda para ele, e nesse cartão vai ter um descontinho de aniversariante. Duvido que se a pessoa não tiver que comprar alguma coisa, ela não vai dar uma olhadinha na sua loja. Vamos agora mudar um pouquinho de assunto, porque a gente vai falar sobre lives e provadores eficientes. As lives elas ficaram muito famosas na pandemia, porque elas foram a forma de se comunicar com a pessoa aí do lado, né, do outro lado da câmera, e também a forma dos vendedores das lojas venderem. Afinal de contas, não entrava mais público nas nossas lojas. Então, assim, só que o que aconteceu? O fato das lives se tornarem populares, elas também
encheram. É muita live, é muita coisa, é muita história, live muito longa, muito comprida, muito, enfim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com fazer live de menos ou fazer lives demais. Porque as lives são realmente uma forma muito eficiente de vender. Então eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre lives e provadores eficientes. Provador também é uma ferramenta de venda muito legal para brechó, principalmente por causa daquilo que a gente sempre fala. O brechó é peça única, então você precisa mostrar de forma eficiente o seu produto porque você precisa vender. Lembrando, um anúncio para vender uma peça. Diferente da Renner, da C&A, da Riachuelo, que faz um anúncio para vender 100 peças, tá? Vamos lá. Realize lives ou provadores de venda sempre com periodicidade correta e não atrase. Eu vou dar um exemplo. Se você quer fazer lives 2 vezes por semana, escolha os dias, faça naqueles dias. E a gente não está falando, gente, para nunca na vida você atrasar ou cancelar, porque imprevistos acontecem, a gente depende da internet, a gente depende de alguns fatores que nem sempre dependem 100% da gente. Mas é importante você determinar períodos. Toda terça e quinta eu vou fazer live, ou todo sábado e quarta eu vou fazer live. Eu vou fazer live sempre às 4 da tarde, ou 3 da tarde, ou 8 da noite. É legal você sempre ter uma. Lembra que a gente conversou na aula hoje de manhã sobre rotina de trabalho? Até a live precisa entrar nessa rotina de trabalho. Até para a live é importante ter essa rotina, tá? Então, marque aí 2 vezes por semana a sua live. Então, se comprometa a fazer, a preparar a live e também fazer um pós-venda eficiente. Normalmente, as minhas lives eu faço uma live de 1 hora mais ou menos, dá para apresentar em torno de 30 a 35 peças. É importante você sempre mostrar tecido, detalhe, tamanho, preço. Eu normalmente não coloco código, mas aí é uma questão minha. Você pode colocar código. Você pode também sugerir que a pessoa printe a tela e mande para o WhatsApp, não tem nenhum problema. Então, assim, o esquema você que vai definir. Mas é importante que você tenha uma forma de comunicação lá pelo WhatsApp. Eu acho mais eficiente a venda pelo WhatsApp do que pela própria live, tá? Muita gente faz a live com a pessoa dizendo ali, eu quero, na própria live. A grande questão do comentário eu quero na própria live é que você corre o risco de ter delay entre a comunicação da gente aqui com a pessoa que está assistindo a live e a pessoa se frustrar porque nunca consegue comprar peça nenhuma, tá? Então, assim, se você tiver a possibilidade de fazer a live em 2 pessoas, uma fazendo a live e a outra no atendimento do WhatsApp, é o ideal. Não dá, diz que as pessoas vão entrar na fila e atendam pela fila de verdade, tá? Vamos lá. Lives diárias perdem a eficiência, pois podem se tornar algo sem planejamento. Isso é um negócio que está acontecendo muito, porque como muitos lojistas de brechó estão desesperados para vender, acabam fazendo lives todos os dias. As lives todos os dias, primeiro, você não consegue planejar direito, você não consegue pensar nas peças direito, o pós-venda é um pouco mais confuso, e ainda tem a questão de que as pessoas que te seguem começam a achar que, se eu não ver a live hoje, eu vejo amanhã. Então, a gente sempre sugere de não faça lives todos os dias, mas sim em dias programados. Mesmo que a programação seja 3 vezes na semana. Eu acredito, eu sempre indico para os meus clientes que 2 vezes para semana é legal, mesmo que a live seja de 2 a 3 horas, porque aí você consegue mostrar mais peças e tudo mais, tá? Desperte desejo. Você pode dar algumas dicas nessa live, que é fala onde usar aquele look, como usar, os benefícios da peça, o que ela pode te trazer de vantagem. Só cuidado para não colocar só o seu gosto pessoal nessas dicas, tá?
é legal que se você for dar alguma dica, que você leia um pouquinho a respeito, dê algumas sugestões de look. A live pode ter um complemento, por exemplo, eu vou mostrar essa camisa na live. Eu posso tirar uma foto dessa camisa com uma calça cinza, que é o que eu estou usando. Uma calça cinza para sugerir um lookzinho. Aí você mostra o look, aí você diz, ó, lá no feed tem um lookzinho montado já dessa sugestão que eu estou dando para vocês. Então é sempre legal você despertar esse desejo. Mostrar o quanto a peça é versátil, quanto a compra é inteligente, quanto a pessoa vai poder multiplicar de looks. É bem bacana. Mostre os detalhes da peça, tamanho, botão, acabamento, tecido, bolso, sugestão de look. Então, assim, dê o maior número de informação possível. E por último, se tiver o código, fale no início e no final, tá? Então vamos supor, você quer colocar código 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Não esquece, numera a peça antes de fazer a live para aquilo não virar uma bagunça e dê o código no começo e no fim, para que a pessoa não se perca e não tenha que ficar perguntando nos comentários e você perdendo tempo ali na explicação, ou então tendo que voltar, pegar a peça e tudo mais, tá? Sempre dê opções de compra, como eu disse para vocês, seja pelo WhatsApp, print da tela, loja física, enfim, você dê opções de compra. Direct do Instagram também pode ser. Então, assim, dê as opções. E se você vai fazer a venda pelo WhatsApp, tanto no Facebook quanto no Instagram, é possível você fixar no comentário o número do celular. Então, é legal deixar no comentário fixado o número do celular, tá? E eu sempre vou colocando para vocês algumas opções dos trabalhos que a Melindre Flor faz e que pode também te ajudar, tá? Nós temos um pacote especial de lives de vendas e provadores, onde eu te ensino efetivamente a fazer, principalmente as lives, que eu acho que é a opção mais difícil, em que as pessoas nem sempre têm coragem de aparecer. Mas só para vocês terem noção, é um pacote super legal, onde eu pessoalmente faço 4 lives. A primeira, eu ajudo todo o planejamento inicial, ensino tudo e também ensino pós-venda de cada uma dessas 4 lives. A live, ai, bati no microfone. A primeira live eu faço sozinha para você entender como é. A segunda live você já começa a participar dela. A terceira live nós fazemos nós duas juntas. E a terceira live você faz com o meu acompanhamento para que você tenha segurança para começar a partir daí a fazer as lives sozinha. Então, assim, é um pacote super legal. Eu já fiz alguns clientes que conseguiram perder essa vergonha de aparecer em live e essa insegurança até, porque às vezes não é nem de vergonha, é insegurança. E deu muito certo. Se você precisar de alguma informação adicional, é só me perguntar. E vamos lá, gente, lembrem-se, você não vende apenas roupa, você vende felicidade e autoestima. Todas as lojas de roupa, principalmente roupas femininas, elas vendem felicidade e autoestima. Não há mulher que se sinta feliz se ela estiver se sentindo feia e mal vestida. Então é muito importante você ajudar com que essa mulher se sinta bem. Então, sempre num atendimento, lembre-se disso. Controle a sua ansiedade e pense: aquela mulher precisa se sentir, acima de tudo, bonita. Importante, vamos aqui algumas informações bastante relevantes. Seja gentil e não forçada. E o que é seja gentil e não forçada? Quantas de vocês já foram em loja de roupa e você percebe que a vendedora tá te empurrando alguma peça? A peça não tá te servindo direito e ela fica, não leva, tá ótimo, tá maravilhoso, e não tá. A peça não te serve, não combina com você, não é o que você quer, não tem o teu perfil e a vendedora fica ali, empurra, empurra, empurra. Então, cuidado para não ter esse perfil.
Ninguém gosta. Eu não gosto, você não gosta. Mas muitos são assim, muitos vendedores são assim. Então, cuidado para não ser forçada. Não demonstre desespero para vender. E também engloba mais ou menos isso. Vocês sabem que outro dia eu estava num brechó trabalhando e uma mulher gostou muito de um topzinho, porque ela tinha gostado da estampa e achou a princípio que era uma t-shirt, uma camisetinha. Quando ela pegou na mão, ela viu que era só um top. Gente, assim, não tava bonito, não tava legal. O top tava apertado, curto, devia estar machucando aqui. Tá parecendo a minha barriga. Devia estar machucando aqui. Não estava bonito, estava deselegante, tava, nossa, mas estava terrível. E a vendedora queria porque queria que aquela mulher levasse aquele top. Então, assim, ela pode até levar, ela podia até conseguir vender, mas muito provavelmente ela não conseguiu, mas ela conseguiria vender. Essa mulher ia chegar em casa, ia provar esse top, não ia se sentir confortável, essa peça ia ficar encostada. E o que adiantou você fazer uma venda de um top se aquela cliente nunca mais vai voltar porque vai dizer, meu Deus do céu, aquela vendedora vai tentar ficar me empurrando coisa. Tem gente que consegue dizer não. Ai, esse top tá lindo. Não, não quero esse top. Mas tem gente que não consegue. Então, tome cuidado para não demonstrar desespero, tá? Mas também não deixe de mostrar opções. Mesmo que não seja necessariamente no perfil que a pessoa quer, mas vai mostrando opções. Leve até a arara, mostre algumas opções, mas cuidado para não parecer forçada. Sugestões extras. Manter as peças sempre limpas e com curadoria, gente, isso é muito importante para brechó, porque muita gente ainda tem preconceito de eu vou entrar num brechó e o brechó vai estar fedorento com cheiro de mofo. E não há nada mais frustrante do que você ir num brechó, e a gente está falando de brechó, não está falando de bazar, tá? Eu daqui a pouquinho já falo de bazar até em comparação. Porque vamos lembrar que o brechó é um negócio. O brechó é o seu negócio. É aquele lugar que você vai encarar como o seu trabalho, como o seu negócio, e você sendo uma empresária. Então, um brechó tem a obrigação de ter peças com curadoria. Porque para comprar peça que tenha furo, que corra o risco de ter furo, de estar mofa, de estar cheirando, de ter cheiro de outra pessoa, porque acontece, de ter, enfim, você vai num bazar e paga R$2, né? Então, assim, a grande vantagem do brechó é exatamente essa, de você ter peças com curadoria. E o bazar são peças sem curadoria que você paga super barato. Então, a grande vantagem do brechó é você ter curadoria. Então, tenha sempre as peças limpas e com curadoria. É óbvio que se acontecer de você acabar passando uma peça furada, rasgada ou suja, tenha ali o cuidado de tirar, enfim, tenha cuidado de não vender e achar que tudo bem, tá? Como eu disse, então, não venda peças com mancha, nem com furo, nem com sujeira. Nem que seja naquele cesto promocional de R$5, tá? Um brechó não deve se prestar a esse papel. Se por acaso você foi no bazar de igreja, fez um garimpo e veio peça ruim, paciência. Se você conseguir colocar um botão, tirar sujeira, tirar mancha, tá ok, sem nenhum problema, mas não venda com esses defeitos. Isso dá uma má impressão, principalmente para os brechós de um nível para cima, tá? E é sempre delicado você mandar uma peça com cheirinho da loja, com um bilhetinho, com um brinde, um agradecimento, mesmo que seja alguma coisa escrita à mão. Mas você só toma cuidado para que isso não aumente demais o custo daquela peça, né? Para quem compra. Porque, na sua maioria, quem compra em brechó, e assim, pode querer comprar uma peça de uma super grife, ela vai querer preço. Dificilmente alguém vai comprar uma peça de grife, com exceção, e a gente está falando de brechós normais. A gente não está falando do peça rara da Débora Seco, ou, enfim, esses brechós que tem a roupa da Adriane Galisteu, que é o peça rara, né? Mas
brechós nesse nível, que aí você compra, além da peça de grife, ainda você compra a peça da Adriane Galisteu, a peça da, como é a menina que eu acabei de falar o nome? Débora Seco. Então, assim, os brechós normais, a gente está falando de um mercado normal, tá? Então, assim, a pessoa vai procurar preço, mesmo que seja grife. Mesmo que seja grife, a pessoa pode gastar 200, 200 e pouco, 300 reais? Pode. Agora, você vender uma peça num brechó a R$ 1.000, mesmo que tenha etiqueta, mesmo que seja de grife, com exceção de um brechó como peça rara, e você vai comprar sabendo que é uma peça, por exemplo, da Adriane Galisteu, dificilmente você vai vender. Vamos lá agora falar, é uma dica extra também, como eu falei agora há pouco, o Canva é um ótimo aplicativo de criação de artes para as redes sociais. Existe o Canva, o app para o celular, e existe também o Canva para o computador. Eu, particularmente, acho mais fácil mexer no Canva no computador. Mas, se você pegar o jeito do aplicativo, ok. Eu vou, inclusive, enviar para vocês um vídeo do YouTube ensinando um pouco de como mexer no Canva. E o Canva é, como qualquer outro aplicativo de edição, o que leva à perfeição é realmente você sempre estar mexendo ali, tá? Então eu vou colocar esse vídeo, inclusive, como usar o Canva do zero, produzir posts basiquinhos, e eu vou até dar uma dica extra aqui, que eu nem coloquei na nossa Masterclass, mas eu acho que é legal fazer. Quando você for escrever texto nos seus posts, cuidado com os erros de português. E se você tiver dificuldades em escrever, use alguma inteligência artificial para te ajudar. Existe um site que é o Gemini, que eu uso às vezes para fazer um ou outro texto, ou olha, para vocês terem noção, hoje eu usei o Gemini para ver quanto para ter 500 gramas de arroz cozido, quanto eu precisava colocar cru. E aí, então eu acabo usando a inteligência artificial para essas coisas também. Então, se vocês quiserem, também tem alguns sites na internet que são de inteligência artificial que podem te ajudar, principalmente nos textos, tá? E o Canva, então, assista esse vídeo que eu estou indicando do Canva para poder aprender um pouquinho a mexer. E lembre-se, temos muito a estudar. Outro aplicativo ótimo de edição, esse já é uma edição de vídeo, que é o CapCut. Também vou deixar aqui um tutorial de como aprender basicamente a mexer no CapCut. E o CapCut ele é bom para fazer Reels, porque tem inclusive alguns modelos prontos que você pode usar, para legendar o que você tiver que legendar, porque ele faz legendas automáticas, então também é bem legal de usar. E assim, ele tem algumas transições bacanas, é um aplicativo bem fácil de usar. Eu uso o CapCut no celular e acho que é bacana de vocês também estudarem esse videozinho aí que ensina um pouco vocês. Mais algumas sugestões extras? Será que estamos acabando a aula de hoje? Talvez. Vamos lá, mais algumas sugestões extras. Cuidado com a compra exclusiva por fornecedores que vão até a sua loja, porque isso pode ser uma compra cara. Sendo consignação, que é uma vantagem, porque a consignação você não precisa pagar em dinheiro ali, ou seja, compra por fornecedores que a pessoa leve a peça até você, tome cuidado com que a sua compra seja exclusiva dessa forma, porque a peça pode se tornar cara. Dificilmente alguém vai chegar na sua loja, no seu brechó, pegar uma peça e você falar, olha, eu vou pagar R$ 5 nessa peça e a pessoa vai aceitar. É só se realmente ela estiver muito desesperada para vender. Mas assim, tente não ter só esta forma de garimpo. Garimpe também de outras formas, seja bazar de igreja, que dá para garimpar peça legal, bazar de ONG, qualquer bazar social é muito legal para garimpar. Garimpar com amigas é legal também. E procurar lotes de lojas que estão à venda. Eu acho que até vou colocar em algum lugar, em algum momento aí eu vou dizer isso de novo, porque agora que eu lembrei. Mas assim, no Facebook,
vocês encontram muitas lojas que estão fechando para vender e que estão vendendo seus estoques. Então também é uma oportunidade legal de você comprar peças a um preço super legal e principalmente com etiqueta, que vocês sabem muito bem que valoriza na hora de vender mesmo em brechó. Ter formas mais baratas de envio, formas mais baratas que o correio ou que o Uber, enfim. Mas estudem formas de enviar peças pelo correio ou pelo Uber que sejam mais baratas do que Uber não, mas do que o motoboy, né? Que o Uber é uma forma. Nossa, tô falando demais, né? Isso que eu tô acostumada, essa garganta tá acostumada a falar, hein? Mas assim, uma forma que eu gosto bastante quando eu faço desapegos é mandar pelo melhor envio. Eu tenho cadastro, é um cadastro super fácil de fazer, fica 50% mais barato que o correio, já sai a etiqueta prontinha. Bom, eu gosto bastante, então vou deixar aqui a indicação do melhor envio, mas existem outras formas de mandar mais baratas que não sejam correio. Peça encalhada. Peça encalhada é um negócio inacreditável. A gente tem peças, né, que você olha e fala, gente, mas por que essa peça encalha? Ela é tão linda, ela é tão isso, ela é tão aquilo, tá num preço muito bom. Você já pôs em promoção, não vendeu. Então, assim, tenha formas de vender essas peças encalhadas online. Peças mais populares pelo Repassa, que é um site, é um brechó online, super legal. Eu particularmente gosto do Repassa. Tem defeitos? Tem. Tem gente que tem problemas? Tem. Eu mesma já tive. Como aqui neste país tudo a gente tem problema, a gente até acaba aceitando quando tem pouco problema, né? Então, assim, eu gosto bastante do Repassa. Marcas bacanas, grifes legais, tem dois sites bacanas que é o Troc e o Enjoei. O Troc eu particularmente nunca usei, porque eu tive poucas peças de grife na minha vida e o que eu tive eu vendi pelo Repassa. Mas eu sei que o Enjoei é bacana e eu acho que a grande vantagem, a grande comparação entre o Repassa e o Enjoei é que o Repassa você manda a peça para lá, eles deixam lá em estoque, eles fazem todo o processo de venda e de envio. E o Enjoei não, o Enjoei o acervo fica com você e aí lá é um marketplace onde você faz toda a organização da venda, manda pelo correio e tudo mais. Então, tem prós e contras. E assim, o marketplace do Facebook também é uma boa ferramenta para vender essas peças encalhadas, porque lá você pode fazer lote, você pode, enfim, tá? E como eu já disse, será que já disse? Será que vou dizer? Talvez eu vá dizer. Mas fazer trocas de peças com outros brechós. É legal você ter amizade com outros brechós para que você possa, de tempos em tempos, fazer essa troca dessas peças. Você trocar 50 peças suas por 50 peças do vizinho para poder ter algum acervo diferente, porque sim, as clientes gostam de novidade, tá? E assim, se chegou no limite, tem peça que não vende de jeito nenhum, faça doação, doe essas peças, mas doe fazendo alguma ação social e use essa ação social para gerar conteúdo no seu Instagram. Então mostre você doando essas peças, mostre você indo até o local ou a instituição vindo retirar. Coloque um cesto na porta da sua loja dizendo: se você quiser, pode pegar uma peça, é de presente, deixe ali na porta ou leve a moradores de rua, enfim, faça uma ação social e faça dessa ação social também um conteúdo para o Insta, porque é legal ajudar e é legal mostrar para as suas clientes que você também está ajudando. Vamos agora a alguns cuidados que a gente tem que ter na hora de vender, vendendo no online ou na loja física, tanto faz. Cuidado com a forçação de barra para forçar a compra que eu já disse para vocês. Não diga que a peça está boa se não estiver. Muitas pessoas encaram isso como desespero. Isso é algo que você tem que tomar muito cuidado. Seja simpática, mas não forçada. O que significa isso?
Sabe aquela pessoa que fica, oi, lindinha, oi, fofinha, você é fofinha, ai, como você é lindinha. Não tem necessidade disso. Seja simpática, mas não seja forçada. Gostou do cabelo da pessoa? Nossa, como seu cabelo tá bonito, legal, que cor é essa? Mas não precisa ficar, ai, que fofura de cabelo, oi, queridinha. Tome cuidado com a forçação, porque pode parecer falsidade. E isso acontece muito em live, viu? Normalmente, até meu marido diz isso, que eu normalmente na live não falo exatamente do jeito que eu falo no meu dia a dia. Então a gente tem uma forma de falar um pouquinho diferente nas lives ou nos vídeos e tudo mais. Mas tome cuidado para que essa forma que você tenha diferente de falar não pareça uma forma forçada, prepotente, antipática, enfim, não mostre falsidade, tá? Dê atenção e orientação, mas também permita que a pessoa fique à vontade. Isso é algo que você também precisa tomar cuidado. Cuidado para não trocar pedidos que vão pelo correio. Isso é atenção, isso é planejamento. Se você manda um pedido errado, a pessoa fica frustrada porque ela está querendo receber logo. Você tem um custo extra de receber essa peça de volta. Então, isso também é um cuidado. Lembre-se, custo gera aumento da tua peça. Aumento da tua peça diminui a sua venda. Tenha suas regrinhas de troca, reserva e pagamento sempre bem descritas para não cometer erros, nem injustiças, mas também para não se prejudicar. Então é sempre importante você dar um toquezinho sobre suas regras. Tome cuidado com aquelas regras antipáticas do tipo quebrou, paga, ou não leve a peça porque você está sendo filmado. Diz que está sendo filmado e a gente sabe que existem roubos em qualquer tipo de loja, principalmente em brechós e bazares. Mas assim, tome cuidado com os recadinhos grossos, então seja simpática. Diz que está sendo filmada, diz que se precisar de ajuda, tem um bilhetinho ali, se precisar de ajuda me chame. Fale sobre, tem ali um papel no seu caixa ou, enfim, em algum lugar visível, sobre as suas regras de troca, para que o cliente saiba exatamente como vai ser essa troca. Até para tentar evitar pessoas que compram a peça com você, usam e te devolvem. Que a gente sabe que acontece. Mais cuidado com altos custos que vão gerar peças caras e a este mercado, já como pré-requisito, a cliente quer pagar barato, mesmo que seja brechó de alto padrão. Tome cuidado para que toda a sua estrutura não seja cara demais e que você não tenha que colocar 500% em cima da peça. Se a pessoa tiver que pagar uma peça que custa, sei lá, na loja original custa R$200, se ela tiver que pagar 150, não vai valer a pena. E é necessário sim colocar o custo da sua estrutura no preço da tua peça. A gente vai falar sobre isso na aula de precificação, então tome cuidado com os altos custos da sua estrutura. Rede social. Toma cuidado com dancinha, com trend nas redes sociais, porque elas podem até oferecer engajamento. Só que é muito difícil ela demandar venda direta e, além de diminuir a seriedade do trabalho, exceto se o seu público for mais jovem, né, gente? Se de repente o seu público, vocês viram que a gente viu a Gabi Modas lá, a Gabi Modas é um público super jovem, mas assim, tome cuidado com esse tipo de dancinha, com esse tipo de exposição, gera engajamento, mas pode tirar um pouco da seriedade, principalmente se o seu público for um público mais adulto, mais sério, é complicado, tá? Tudo que demande tempo excessivo a ponto de atrapalhar está com o conceito errado. Tome cuidado com tudo aquilo que vai te demandar muito tempo e que não gere vendas. Vou dar um exemplo. É lógico que você pegar 30 peças para fotografar, para poder colocar
no seu Instagram ou no seu grupo VIP ou mandar para cliente, vai demandar tempo, óbvio. Mas se você fizer todo esse conjunto e gerar vendas, ok. Se você estiver demandando muito trabalho, demandando muito tempo, e isso não gerar vendas, há algo errado nesse processo. Uma sugestão aqui é para você não ficar misturando nas suas redes sociais assuntos pessoais com o assunto da sua loja, do seu conteúdo, exceto se tiver a ver com o seu próprio conteúdo. Vou te dar um exemplo. O meu Instagram é um Instagram onde eu falo sobre multiplicação de looks sobre o meu trabalho e sobre multiplicação de looks com peças adquiridas de second hand, de slow fashion, de brechó. Então, o meu objetivo lá é mostrar que você pode se vestir bem comprando peças em brechó. E de vez em quando, sei lá, eu tô de férias ou eu vou viajar, eu quero colocar o look do dia. Posso pôr, não tem problema. Mas se o look do dia tiver a ver com o comprei no brechó, o eu posso viajar, eu posso ir para um lugar bacana, eu posso estar num navio com peças de brechó. Então, assim, toma cuidado só para não ficar misturando um assunto de vida pessoal com outro. Não tem problema de colocar alguma coisa, mas o ideal é que, se você for publicar, que tenha a ver com o conteúdo. Vamos supor, um dia que você vai fazer um garimpo, o garimpo chegando, enfim, que tenha a ver com o seu conteúdo. Terminou. Falei muito. Bom, então a nossa primeira aula termina aqui. Temos bastante coisa para conversar na segunda aula. A segunda aula, portanto, vai para o ar na quarta-feira, então fiquem atentas, estudem. Lembrando que todas as aulas ficarão disponíveis por 30 dias para você assistir quantas vezes você quiser. E o grupo vai estar aberto amanhã. Pode colocar as dúvidas que você quiser. Se quiser também me chamar no privado, fique à vontade. Lembrando que o atendimento ele é feito das 10 às 16 horas. Um beijo!